Olha, vamos mostrar para você agora como que é um hospital de bonsai. Você fala, hospital de bonsai? Você sabe que existe? Algumas plantas, olha, e um bonsai, como esse que a gente vai mostrar, olha, pode ter muitos, mas muitos anos mesmo, mais de 100 anos muitas vezes. E para ele chegar a essa estrutura, assim perfeito, como se fosse uma árvore imensa, antiga mesmo, requer muita dedicação e trabalho sim. E a gente vai mostrar como é essa dedicação, esse trabalho agora, nessa matéria do Fábio. Veja aí. Diferente do que a maioria das pessoas imaginam, a origem do bonsai é chinesa e não japonesa. Mas foram os japoneses que aprimoraram a técnica, incluindo o bonsai em sua cultura como arte e objeto de culto e meditação. Nós estamos num hotel e hospital de bonsai. A Josiane trabalha aqui. E antes de mais nada, para você aí de casa entender um pouquinho melhor, o bonsai, Josiane, não é uma árvore, mas sim uma técnica de cultivo. Isso, é uma técnica de cultivo, ou seja, qualquer planta dá para fazer bonsai, desde que seja plantada em vasos pequenos, né? E a pessoa vai cultivando, ela vai criando uma certa idade, né? Dentro do vaso pequeno. São árvores em miniatura, é isso? Isso, árvore em miniatura. Por exemplo, aqui do nosso lado nós temos vários bonsais, certo? Tem um maior, um menor. Quantos anos, por exemplo, tem esse bonsai aqui, esse aqui que eu estou mexendo? Esse aqui está na faixa de 25 anos. Pelo tronco é uns 25 anos. Quanto tempo dura um bonsai? Olha, desde que você tenha cuidado, dura a vida inteira, vai passando de geração a geração. Aqui funciona como hotel de bonsai. O que seria um hotel para as plantas cultivadas com a técnica do bonsai? Olha, o hotel é que os clientes vão viajar, então trazem para a gente estar cuidando. Não tem ninguém para estar regando, cuidando, então eles trazem e a gente faz esse serviço de hotel. Funciona também como um hospital de bonsai? Isso, um hospital de bonsai. O cliente traz o bonsai debilitado para a gente estar recuperando. Quanto tempo, em média, um bonsai permanece aqui no hospital? Olha, dependendo do caso, uns 3 meses. Ou seja, no mínimo já é bastante tempo. Em média, 90 dias, um pouco menos ou um pouco mais? Não, 90 dias. Quanto custa em média um bonsai? Esse aqui, porém, ele é pequeno, mas é caro, 490. É um chimpaco. Então este bonsai aqui custa a bagatela de 30 mil reais? É um pinheiro negro, né? Que ele é raro aqui no Brasil e tá na faixa de 30 mil reais. Quantos anos ele já tem? Ele tem 88 anos. E pode durar eternamente? Pode durar eternamente. E olha, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre um bonsai, eu digo um pouquinho porque para você falar que você entende tudo de bonsai, você tem que fazer um curso maravilhoso, tem que se dedicar por uma vida. A gente recebe o Márcio Augusto de Azevedo, que é engenheiro e professor e cultivador de bonsai. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E eu acho que é uma vida inteira de dedicação mesmo, né? Na verdade sim, porque o bonsai ele vive muito mais que a gente. Né? Então existem árvores que na natureza vivem mais de 1000 anos, até chegam até 10 mil anos. E o bonsai também, ele tem a tendência de viver até 3 vezes mais do que isso. 3 vezes mais que isso? Então, imaginou, Nossa uma Senhora. árvore normalmente não vive menos do que 300, 400 anos. E a gente numa busca incessante de aliviar estresse, de buscar um controle da ansiedade, a gente pode encontrar até nessa técnica de cultivar o bonsai uma grande oportunidade, até para olhar a natureza, as plantas de uma outra forma, né? Sim, é uma maneira da gente trazer para dentro de casa um pouco da natureza. Que a gente está nas grandes metrópoles, a gente está tão distante e o bonsai é uma oportunidade disso, da gente trazer para perto uma árvore, né, que é um ser maravilhoso e vive tanto tempo. Essa daqui que a gente estava mostrando no comecinho,
Olha, a gente vai mostrar, o Traquinas vai mostrar pra gente. Você me disse que ela tem 60 anos? Tem 60 anos. Mas ela tem uma estrutura de tronco, de raiz, que parece que tem muito mais tempo, né? Na verdade, a gente tenta dar para o bonsai uma aparência de mais velho. Então, esse é o objetivo do bonsai, esse é né? o objetivo estético do bonsai. Na verdade, o objetivo do bonsai é divertir a gente. Mas o objetivo estético do bonsai é que ele tenha a aparência de uma árvore centenária. E essa aqui conseguiu chegar a isso. Conseguiu. Ficou linda. Que espécie será aqui? Essa chama humus. Humus? É uma árvore importada da China. Muito linda. Muito e a gente bacana. percebe até o tronco dela, olha, com aquelas características de um tronco de uma árvore grande mesmo, bem né? Rugoso, bem Muito rugoso. lindo. Quais as plantas que normalmente a gente pode ter em bonsai dentro de casa, Márcio? Olha, isto é um mito, porque o bonsai ele não vive na sombra. Não vive na sombra? Não. Então dentro de casa não dá? Não dá. Então bonsai é para quem tem uma sacada com pelo menos 2 horas de sol. Tá. 2 horas que vão bater em cima da planta diretamente. Algumas espécies permitem essa insolação, né? Como fico, ceriça, são algumas espécies que permitem. Tá. As espécies que são mais vendidas, que normalmente são ciprestes, são juníperos, essas precisam mais sol. Mais do que 2 horas ao dia? Mais, umas 6 horas por dia, ou seja, só quem realmente tem casa ou uma sacada face norte vai poder ter essas espécies em casa, né? Quando a gente fala em bonsai, a gente pode esquecer, como em todas as profissões, existem profissionais e profissionais. Sim. Tem muita gente que pega um galho de uma árvore qualquer, enfia num vasinho e fala, é bonsai. É verdade. E vende por aí como sendo bonsai. É verdade. Como saber se a gente não está comprando gato por lebre? Olha, na verdade eu acho que tem que procurar profissionais. Isso existe em todo mundo. Quer dizer, pelo mundo existe espalhado lojas de bonsai que no Brasil não é popular como no resto do mundo. Quando a gente vê um galinho enterrado na terra, eu costumo dizer que um japonês teria um infarto e chamar aquilo de bonsai, entendeu? Porque o bonsai ele leva anos para ser um bonsai, para ter essa estrutura, esse desenho de árvore velha. E por isso que acaba custando mais. Exatamente. Pela dedicação. Pelo trabalho que se tem. Né? E é um trabalho dia a dia, Kátia. Quer dizer, o bonsai ele exige cuidados diários. Então, é uma coisa que realmente você tem que ter disciplina. É como se fosse, mal comparando um animalzinho de estimação. Ah, sim. É o mesmo cuidado que você tem que ter na rega, em ver se o sol também está de acordo com a planta. Você com um animalzinho, você precisa alimentar, hidratar e cuidar da saúde. Com o bonsai é igual. É igual, é a mesma coisa. Aqui a gente vai mostrar até algumas formas desses cuidados diários, né? O que você trouxe para a gente aqui? Então, eu trouxe para a gente mostrar algumas coisas que são fáceis da gente encontrar em qualquer região do Brasil, tá? Então, o solo do bonsai são solo para árvores. Como eu havia dito, o bonsai é uma técnica de cultivo de árvores em vaso. Então não adianta eu plantar ou então adubar o meu bonsai como eu adubo qualquer outra plantinha da minha casa. Na verdade, os adubos são os mesmos. Mas na mesma quantidade, periodicidade, né? Não é. Na verdade, como o solo do bonsai ele é muito arenoso, eu trouxe ali o solo do bonsai, os 2 tipos. A gente vê aí um solo bem... são pedregulhos até, plantado né? Aqui? Então, assim, é a mistura desses 2. Puxa vida! Tá? Quer dizer, um é um condicionador de solo, que tem uma parte orgânica e que serve como material de retenção de água. Então, segura um pouco mais a água. Segura um pouco mais a água. E o outro é a areia. Quer dizer, a areia drena a água, solta completamente a água. Então, né? com essa mistura, a gente acaba concentrando a quantidade ideal de água para a planta, sem deixar em excesso, ao ponto de estragar a raiz dela, né? Exatamente, exatamente. A gente não pode usar, como a gente vê muito por aí, aquele solo vermelho que é a argila. A argila, as pessoas não têm esse conceito, mas é um conceito das árvores e dos vegetais. A raiz respira. Então, ela precisa que o ar penetre ali e que realmente tenha o ar para que ela cresça com saúde. E na argila a gente tem a terra mais compactada, você não consegue esse respiro, né? Não consegue. Ela fica impermeável totalmente, inclusive para o ar, né? Aqui o que a gente tem? Que componentes Então, eu você trouxe alguns adubos para a gente ter
um pouquinho de noção, na verdade, de como trata o bonsai com adubos fáceis da gente encontrar. Aqui, que tipos de adubo você trouxe e em qual planta ou qual ocasião usá-los? Então, eu vou dar uma opinião para principiantes. Tá. Então, assim, no mercado a gente encontra muito adubo orgânico, que são adubos decorrentes de matéria orgânica. Tipo como de torta galinha? Isso, exatamente. Torta de mamona, esterco de galinha. Esterco de galinha, farinha de osso. São adubos fáceis da gente encontrar no mercado. Tá. Então, eu acho que esses adubos devem ser usados mês sim e mês não. Tá. Sempre em quantidades reduzidas. Sempre de pouquinho em pouquinho? De pouquinho em pouquinho. Então, eu vou dar um exemplo para um vaso desse tamanho. Um vaso desse tamanho vai uma colher rasa de sobremesa. Só? Só. Uma vez a cada 2 meses. A cada 2 meses. Então, eu posso variar com qualquer tipo de adubo orgânico. Tá. Então, eu posso hoje adubar com farinha de osso, pulo um mês, torta de mamona, pulo Vou um intercalando. mês, vou intercalando. Isso já é suficiente para principiantes. Aqui a gente tem um bonsai perfeito também, com um tronco ótimo, super lindo, mas com alguns brotinhos crescendo. É importante fazer a poda também para manter a estrutura de copa? Exatamente, é isso mesmo. O bonsai, ele cresce. Se ele está saudável, ele está crescendo. Então, é importante sim que a gente pode esses galinhos que vão crescendo. O mesmo acontece com as raízes ou não? Então, as raízes também são 5 cuidados que a gente precisa ter com o bonsai. Um é a rega, 2 é a insolação, que é importante, o terceiro é a poda. Tá. Então, a gente vai podar para manter a forma do bonsai. O quarto, a adubação, e o quinto é a poda das raízes, sim. Porque qualquer planta, não é só bonsai, qualquer planta que esteja num espaço confinado, ou apertado, seja, né? apertado, um vaso grande mesmo. A gente vê muito ficus decorando o escritório, ou tudo. Primavera num vaso. Ou primavera num vaso. Aquela primavera, ela vai crescendo as raízes. E aquele espaço, ele fica totalmente tomado por raízes depois de alguns anos. Consequentemente, a planta não tem mais alimento ali. Não tem Morre nem terra, morre por isso. Então, as pessoas falam, eu estou com a folhinha verde, amarela, ou está com mancha. Às vezes, a pessoa não cuida direito, então não dá a oportunidade da árvore ou da planta viver com saúde. E aí a gente pode cortar as raízes ou melhor é que procure um profissional? Não, a pessoa pode fazer desde que faça com parcimônia. Então, assim, existem vários sites na internet que explicam como cuidar, como fazer essa troca de terra. Tá. Isso tem época apropriada, essa é a principal dica. Dependendo de plantas? Dependendo das plantas. Normalmente, as plantas de folha, a época adequada é o início da primavera. Então, no início da primavera, o que eu faço? Eu tiro a planta do vaso, podo 1/3 só das raízes e coloco de novo mais solo. Então, eu vou dando cada vez mais alimento para essa planta, Vou dando, é condição dela viver, o solo é a condição dela viver, né? E aí, isso se faz em média a cada 3 anos. A cada 3 anos, mais ou menos? Mais ou menos, porque vai variar também de espécie para espécie. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de bonsai, se aprofundar nessa arte, porque isso é uma arte, no meu ver, é uma arte milenar. É uma arte. Você acaba imprimindo muito do que você acredita, do que você gosta, no formato, do que você entende por natureza, por beleza de natureza, na sua planta, né? Verdade. Você tem cursos que ensinam o pessoal? Tem cursos que ensinam. Eu acho que vale a pena para quem quer modelar um bonsai ou transformar um bonsai numa árvore como aquela de 60 anos que você mostrou. É verdade. Ele tem que ter algumas noções sobre modelagem. E isso a gente aprende só nos cursos, né? Isso a gente aprende só nos cursos. O telefone eu vou passar do Márcio Augusto, é o 0 operadora 11 5546 0620. 5546 0620. Claro que aqui hoje a gente fez deu uma pincelada no que seria essa arte do cultivo do bonsai. Mas é importante que você em casa que tenha gostado, que busque uma informação a mais. Aqui com as dicas que o Márcio já passou, você comprando um bonsai legítimo, você vai tê-lo a cada dia mais bonito. Mas nada substitui a orientação de um profissional pessoalmente de acordo com a árvore escolhida. Parabéns, viu? Muito linda. Te espero mais vezes. Tá, muito obrigado. Bonitos demais, né?